Olá, uma boa tarde a você. A greve dos metroviários, a Justiça volta a determinar que funcionários do metrô retornem, pelo menos em parte, ao trabalho. Mas o que se viu nesta manhã foi mais um dia de estações fechadas. O sindicato tentou também na Justiça reduzir o percentual de 90% para 30% dos funcionários nos horários de pico, mas não conseguiu. Mais um dia de decepção para quem desceu as escadas rolantes que dão acesso à estação rodoviária. Os funcionários que pedem reposição salarial e nomeação de 600 concursados estão em greve desde o dia 9. Nem sabia que estava de greve. Eu moro no Jardim ABC, que é cidade ocidental, né, Goiás. E aí a gente vem, que é mais fácil de metrô. Para mim, de ônibus, eu tenho que pegar mais 2 conduções para chegar até lá, daqui. Para voltar a chover é muito complicado. Até a última sexta-feira, os grevistas estavam cumprindo uma decisão judicial de manter pelo menos 90% dos trens e dos servidores para garantir o funcionamento do metrô, ao menos no horário de pico. Mas desde sábado desobedecem à ordem. A categoria até tentou diminuir o percentual dos funcionários durante a mobilização, mas o Tribunal Regional do Trabalho manteve a primeira decisão. Enquanto o impasse não acaba, as faixas exclusivas para ônibus na W3 Sul e Norte, EPTG, EPNB e setor policial militar estão liberadas para os carros. Houve também reforço nas linhas de ônibus com mais de 67 carros, mas para os passageiros, mesmo com esse reforço, a situação segue complicada. Demora mais, o metrô é mais direto, o ônibus demora mais do que o metrô. Tá meio complicada. A próxima reunião entre governo e o sindicato está marcada para amanhã no Tribunal Regional do Trabalho. Enquanto isso, Cláudio Humberto, passageiros na mão, mais uma vez. Exatamente. Olha, 150, talvez 170 mil pessoas têm sido prejudicadas com essa greve, mais uma dessas greves selvagens que a gente vê aqui no setor público. Agora, o que se impõe neste momento é a resposta à pergunta que não quer calar. Vai ficar por isso mesmo, senhores juízes do trabalho, senhores desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho? O TRT determinou que 90% dos metrôs, dos trens, funcionem em horários de pico. O que aconteceu foi que os sindicalistas deram uma banana para a Justiça do Trabalho. Não cumpriram, debocham mais uma vez de uma decisão judicial. Qualquer cidadão é punido severamente quando descumpre qualquer decisão judicial. Isso é crime de desobediência. Qualquer cidadão, exceto a pelegada do serviço público. Estes sindicalistas do serviço público parecem ter licença para insultar a Justiça do Trabalho e também os cidadãos que são prejudicados com essa greve absolutamente sem sentido, que agora atinge as raias do absurdo. Depois de 6 meses de testes, a biometria facial começou a funcionar hoje em parte dos ônibus do Distrito Federal. Inicialmente, 700 coletivos passam a adotar um novo sistema, que até fevereiro 100% da frota deve estar equipada. A ideia é evitar fraudes no passe livre estudantil. O lançamento oficial do sistema de biometria facial foi feito no Palácio do Buriti. A previsão do governo é que esse programa de reconhecimento ajude a reduzir o número de fraudes no sistema de transporte público coletivo da capital. Durante o período de teste, a tecnologia implantada em 10 ônibus identificou 2.000 irregularidades. Esse cartão ele vai ser bloqueado e a gente vai fazer um processo administrativo. Claro que vai ser toda uma análise que vai ser feita, nós vamos também encaminhar para a investigação a parceria junto com a Polícia Civil para ver por que esse cartão não estava na mão da pessoa, mas existe todo um procedimento que vai ser adotado também para as pessoas terem a ampla defesa e o contraditório. A tecnologia permite que apenas os titulares das gratuidades usem o benefício. O processo de identificação terá até 6 fotos capturadas no momento em que o passageiro entrar no ônibus. A Secretaria de Mobilidade explica como será feito o cadastramento dos beneficiados. A pessoa com deficiência até ter 100% do cadastro não entra no controle da biometria, mas isso acaba em dezembro, janeiro no máximo, e o estudante já tem o controle da biometria. De acordo com o cronograma, ainda neste mês, 700 ônibus vão rodar com a biometria facial e até fevereiro de 2018, a previsão é que 100% dos carros, ou seja, cerca de 2.700 ônibus, esteja com o equipamento. Tá aí tecnologia, será que vai melhorar mesmo, Cláudio Humberto? Não há perigo de melhorar. Minha gente, olha, ainda bem que ou pelo menos ainda bem não, é lamentável que a biometria facial não mostra a expressão de raiva do cidadão que usa ônibus aqui no Distrito Federal.
a expressão de contrariedade, de indignação, de repulsa a tudo isso, essa rotina que o cidadão que usa ônibus vive aqui no DF. Biometria facial, tem coisas muito mais urgentes para resolver nos nossos transportes, como, por exemplo, os ônibus superlotados, os ônibus desconfortáveis, os ônibus que não chegam na hora, que deixam as pessoas na mão, nas paradas. Isto sim é que exige pronta intervenção do governo, da Secretaria de Mobilidade, seja o que for. Biometria facial só se fosse mesmo para registrar a expressão de indignação dos usuários. O novo diretor da Polícia Federal mal tomou posse e já se envolveu em polêmica. O Fernando Segovia disse que combater a corrupção é uma prioridade, mas criticou a Procuradoria-Geral da República na ação contra Temer. Para ele, a mala de dinheiro entregue a um aliado do presidente, o deputado Rocha Loures, não prova crime. A gente acredita que, se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. É um ponto de interrogação que fica hoje no imaginário popular brasileiro e que poderia ser respondido se a investigação tivesse mais tempo. Segovia disse que as investigações contra Temer continuam como outra qualquer e defendeu que a Polícia Federal use as delações premiadas. Já está na lei que a Polícia Federal tem a atribuição de fazer as delações premiadas, que nada mais é do que um meio de investigação. Então, como uma ferramenta de investigação, ela tem que fazer parte das atribuições da Polícia Federal. E nós não vamos desistir dessa atribuição. Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal conversar com cada um dos ministros, se for necessário, para que a gente mantenha as delações junto à Polícia Federal. A cerimônia contou com a presença de Michel Temer, do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do presidente do Senado, Eunício Oliveira. No discurso, Segovia prometeu combater a corrupção em conjunto com o Ministério Público. E buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil. Tá aí, combate à corrupção, inclusive o avanço da Lava Jato. Sem dúvida nenhuma. Tem gente aí querendo ouvir o que não foi dito pelo diretor-geral da Polícia Federal. Ele, na verdade, não desdenhou da prova. O que ele disse com relação à tal da mala foi que o Ministério Público Federal, talvez a Procuradoria-Geral da República, talvez tenha sido apressada demais para concluir o trabalho. Era o tempo da PGR naquela ocasião. Ele acha que, o que ele disse, que no caso da Polícia Federal, se a Polícia Federal estivesse investigando aquele caso, teria se demorado mais para conseguir provas mais robustas e, sobretudo, a certeza delas. Porque, afinal, a gente precisa até concordar com isso, né? O diretor-geral lembra que uma mala só dá margem a muita fantasia, a muita imaginação, a muita conclusão, mas, de fato, a investigação da mala ficou apenas no Rodrigo Rocha Loures. Se aquela mala era destinada a outra pessoa, como muita gente imagina, isso ficou por ser provado. O ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, foi preso hoje na 47ª fase da Operação Lava Jato. Antônio e familiares são suspeitos de negociar o recebimento de R$ 7 milhões em propinas pagas por empresa de engenharia. O Partido dos Trabalhadores também teria sido beneficiado. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, porque a Lava Jato não para, né, Renata? Chegando já perto do número 50 aí, de operações. Uma boa tarde a você. É isso mesmo, verdade, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, ao todo, hoje estão sendo cumpridos 14 mandados judiciais em 4 estados brasileiros. Esse mandado de prisão, que foi cumprido na Bahia, tem mandados também de busca e apreensão, condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Então, o que as investigações apontam até agora? Que esse dinheiro ele foi repassado mensalmente entre 2009 e 2014. Essa operação de hoje teve como base a delação premiada de executivos
dessa empresa de engenharia. Então, eles detalharam como é que era feito esse repasse. Disseram, por exemplo, que no primeiro momento o ex-gerente pediu aí 1% do valor dos contratos que eram firmados, depois ficou firmado aí em 0,5%, 0,5% do total desse contrato. Então, essa propina era repassada para ele. Disseram também que ele dizia que agia em nome do Partido dos Trabalhadores, que parte desse dinheiro era para o Partido dos Trabalhadores. Agora os investigadores vão se debruçar nisso, saber quem foi que recebeu também parte desse dinheiro. E a forma que esse dinheiro era repassado levou o Ministério Público a dizer que foi uma das formas mais rudimentares de lavagem de dinheiro que os investigadores já encontraram até aqui, porque simplesmente esses empresários, esses executivos faziam transferências de dinheiro em contas, seja de pessoa jurídica ou de pessoa física, de familiares desse ex-gerente ou mesmo de amigos, sem nenhum contrato, nada que fingisse que estivesse tendo alguma prestação de serviço, absolutamente nada, simplesmente fazia esse repasse, levando exatamente a dizer que foi uma das formas mais rudimentares que eles viram de lavagem de dinheiro. Ainda falando de Lava Jato, o ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal Eduardo Cunha, foi transferido hoje para Curitiba. Ele estava aqui em Brasília há 2 meses, nós temos imagens dessa transferência, então você vê Eduardo Cunha andando até o avião. Essa transferência, ela acontece depois da segunda negativa do pedido aí da defesa de Cunha para que ele pudesse ser transferido para o presídio ou de Brasília, aqui na Papuda, ou mesmo no Rio de Janeiro, para ficar mais próximo dos advogados e dos familiares. Mas o juiz Sérgio Moro disse que a transferência de Cunha para Brasília ou para o Rio de Janeiro não é conveniente, levando ainda em consideração a influência que ele, segundo Moro, exerce na política de uma forma geral, e diz que manter Cunha distante dos antigos parceiros do crime vai prevenir ou dificultar a prática de novos crimes. Então ele retorna para Curitiba, lembrando que em março deste ano ele foi condenado a 15 anos de prisão. Rodrigo. Obrigado, Renata. Olha, 4 dos 25 detentos que estão usando tornozeleira eletrônica no DF violaram as regras do sistema. Em um dos casos, o monitorando não carregou o equipamento e conseguiu fugir 3 dias depois. E continua foragido. Entre as regras para uso da tornozeleira está a obrigação de manter o equipamento carregado. Além desse caso, 2 pessoas quebraram a cinta do dispositivo. Uma delas voltou a ser presa e a Justiça está analisando a situação da outra. O 4º caso foi de um detento que forneceu o endereço errado e ele perdeu o benefício e voltou a Papuda. As tornozeleiras começaram a ser usadas na capital há 2 meses e são uma alternativa à prisão cautelar e domiciliar. A lei federal que autorizou o uso do equipamento foi aprovada há 7 anos com o objetivo de diminuir a superlotação dos presídios. E a seguir, a Justiça manda que a SEB dispense todos os funcionários comissionados. Entenda o caso logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.